Será se há realmente uma necessidade de vender os livros para evangelizar? Hoje, o nosso vídeo vai estar respondendo essa pergunta. Muitas pessoas hoje têm a dúvida sobre a parte se é certo ou não vender os livros na comportagem. E o porquê que hoje os comportores vendem livros e não porque doar ou porque apenas entregar, dar de graça para as pessoas. Essa não seria uma maneira mais fácil para conseguir evangelizar? Fique aí com essa pergunta com você. E desde já quero dizer para você, seja bem-vindo ao canal Alvo Certo, onde aqui é o seu lugar, você que é comportor, você que não é, mas seja bem-vindo também, esse canal aqui também é seu, tá bom? É onde vamos aprender e de alguma forma ensinando, aprendendo juntos e colaborando aí através do Ministério de Publicações. Queridos, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que existem algumas dúvidas e algumas questões de algumas pessoas, né? Às vezes seja da igreja, outras pessoas que estão no pano de fundo, outras pessoas que são comportores, e faz essa pergunta: será se é necessário realmente? Será se realmente é necessário você ter que vender um livro para conseguir evangelizar? Não seria mais fácil? Não seria mais fácil você poder chegar numa pessoa e fazer a doação? Hoje estarei apresentando algumas partes de algumas literaturas que também, como esse aqui, que é a Última Voz, talvez você já ouviu falar, tá bom? Um livro maravilhoso, você pode também estar estudando. Eu vou estar tirando algumas partes dele e também apresentando algumas compreensões e entendimentos também que eu tenho, tá bom? Na página ali 119, vamos falar um pouquinho sobre, né? Diz assim, ó. Muitos limitam ou abandonam o evangelismo via literatura porque interpretam mal esse método. Preste atenção. Alguns dentro da igreja associam a comportagem apenas a mais uma maneira de ganhar dinheiro. Infelizmente, existem muitas pessoas dentro da igreja que olham para o comportor e falam assim, olha lá, vem aquele comportor me vender livro. Associa apenas como algo que ele quer vender e ao meio de ganhar dinheiro. E muitas dessas pessoas pensam que a comportagem não é algo missionário, a comportagem não é algo de Deus, mas apenas algo para você conseguir recursos, né? Alguns que são estudantes apenas para conseguir recursos e dar continuidade aos seus estudos. Mas olha que interessante. Mas ela é muito mais do que vender livros de porta em porta. A comportagem ajuda a preparar o cenário mundial para a proclamação do alto clamor no poder do Espírito Santo, que reunirá muitos grãos dourados no celeiro celestial. Então, queridos, a comportagem, ela não é uma venda de livro. Ela trabalha com livro sim, mas com um objetivo. Você lembra da escritora Ellen White? Ellen White, ela recebeu uma visão muito importante, onde ela tinha que publicar. Ali Deus estava dando uma visão para Ellen White, que ela tinha que publicar um jornal. E através desse jornal, muitas pessoas seriam ali evangelizadas através daquele pequeno jornal. E ali ela e seu esposo começaram aquele trabalho tão lindo, mesmo sem recursos, mas ela de alguma forma sabia que Deus iria providenciar o meio para eles conseguir publicar. E foi isso que aconteceu. Eles começaram de pouco e muitas pessoas ali, ao receber aquele jornal, na providência de Deus, foram enviando recursos para ajudar ali a eles escrever aqueles jornais e publicar. Então foi aí que surgiu o meio da publicação, o meio da evangelização através das literaturas e através das publicações. E queridos, eu estou falando isso para você para lembrar você a importância das publicações. Hoje, um dos meios que nós utilizamos para pregar e falar sobre a palavra de Deus é a própria Bíblia, escrito com papel e tinta. Nós entendemos que é uma publicação muito importante. Então nós entendemos que os livros na comportagem, eles têm de alguma forma a importância de ser vendido, porque além de ele ajudar na contribuição da pregação do Evangelho, também ele vai estar contribuindo também na parte da formação acadêmica de algumas pessoas, né, que buscam se formar e além disso também contribuir com a obra. Mas a pergunta que não quer calar, Daniel, é por que vender os livros, né? Então realmente é ganhar dinheiro? Não. Nós entendemos que cada livrinho que o comportor carrega com ele representa uma família, uma pessoa liberta e uma pessoa de alguma forma que terá a oportunidade de ser
motivada e de alguma forma também terá a oportunidade de conhecer a esperança que é Jesus Cristo. Aí a pergunta que você insiste e faz para mim é: Daniel, mas ainda você não respondeu a pergunta. Mas realmente é necessário vender o livro para evangelizar? Eu acho interessante esse livro aqui porque ele vem falando sobre isso. E ele diz mais, diz assim, ó: é por isso que devemos deixar de lado a mentalidade comercial. Embora doar um livro, preste atenção, doar um livro que leva a mensagem para uma família não seja comportagem, não é comportagem, mas o quê? No sentido mais estrito, ainda assim representa o cumprimento da missão. Você doar um livro, como temos aqui todos os anos, Pacto Esperança, o livro do ano, você vai lá e faz a doação, maravilha, parabéns para você, você está contribuindo com a obra, tá bom? Muito bom. Mas diz assim, ó: isso significa que os livros distribuídos não necessitam ser vendidos para entrar na classificação de evangelismo via literatura, certo? Se todos os membros da igreja entendessem isso, muitos se tornariam valdenses do terceiro milênio. E a igreja está se preparando para realizar exatamente isso. Milhares de livros estão sendo requisitados a fim de serem usados para compartilhar a nossa mensagem, né? Que possui de alguma forma a esperança, o amor de Cristo para essas pessoas. E respondendo a pergunta sobre a questão de vender, né, ele também vem falando sobre a importância de emprestar. Se você tem um livro missionário, você pode emprestar uma pessoa, você pode fazer uma doação, né? Mas o que eu acho interessante é que diz: vender livros e Bíblia tem um custo de produção e alguém precisa pagar por eles. Queridos, se nós parar para pensar, a salvação em Cristo, de alguma forma, nós entendemos que ela é o quê? Ela é de graça, né? A graça nos alcançou, a graça está sobre cada um de nós. E assim teremos a oportunidade de sermos o quê? Salvos e justificados pelo sangue de Cristo. Mas a pergunta que eu faço para você é: será se foi de graça? Será se alguém não teve que vir e pagar o preço por mim e por você? E a resposta que eu acredito que você vai me dizer é: sim, Daniel, verdade. Cristo pagou o preço. Existe também um ditado que diz que as pessoas em geral precisam mais daquilo, preste atenção, mais daquilo porque pagam. Se os livros forem de graça, muitos desprezarão, mas se forem comprados, serão considerados como mais interesse. Então hoje você já observou algumas pessoas que ganham algo de graça, a pessoa fala assim: ah não, fulano é desse jeito porque já tem tudo. Mas se ela tivesse corrido, trabalhado, tivesse lutado por aquilo, ia dar mais valor, não é verdade? Então assim, hoje, infelizmente, o ser humano é assim. E nós entendemos que quando as pessoas adquirem e dando um preço por uma dessas literaturas, essas literaturas, de alguma forma, serão importantes para elas, porque elas um dia pagaram um preço por cada uma delas. E eu gostaria de deixar claro para você que talvez algumas pessoas que têm comprado alguns manuais e falar: não, vou comprar só apenas para deixar aqui na estante, né? Mas eu quero dizer para você que Ellen White, ela fala que no final dos dias deste mundo, muitos brilharão e mais de 1000 pessoas terão a oportunidade de ser salvas. Então você que é da igreja, você que é comportor, você deve de alguma forma colocar no seu coração isso, de entender que talvez hoje as pessoas que adquirem esses manuais, talvez não vão ler, mas tenha certeza que tenha a esperança no seu coração e uma fé que um dia todos esses manuais vão brilhar na estante dessas pessoas. E queridos, a resposta que eu trago aqui para você é: esses manuais têm suma importância sim de ser vendidos, mas eu quero deixar claro para você, como o livro deixou também para você, que não é apenas venda, não é apenas algo comercial, mas há algo espiritual, há algo também por trás de todo esse cenário, assim como os valdenses no passado tinha como objetivo de pregar o evangelho, de levar partes da Bíblia para as pessoas que não tinham a oportunidade de conhecer, de ler. Os comportores hoje também têm. E aí você vai e fala assim: mas Daniel, existe muitos ali, né, que infelizmente hoje que estão dentro da comportagem só pensam em vender. Infelizmente nós temos pessoas assim, mas mesmo com o pensamento dessas pessoas, Deus também utiliza essas pessoas para que ela salve outras pessoas através dos livros. Olha o que diz aqui, ó: se nossos comportores são dirigidos pelo espírito de lucro financeiro,
se fazem circular os livros com os quais podem ganhar o máximo, negligenciando outros de que o povo necessita, eu pergunto, em que sentido sua obra é missionária? Essa talvez deve ser aí o caso de algumas pessoas, mas diz assim, o problema não está em ganhar uma boa renda, mas quando o dinheiro se transforma na principal motivação. Infelizmente temos essas dificuldades hoje, temos esses problemas, mas eu quero dizer para você que está me vendo nesse vídeo, me ouvindo, eu quero dizer para você que é comportor e que de alguma forma busca aí pregar o evangelho através das literaturas. Ei, Deus, Ele quer utilizar você como uma ferramenta especial, onde talvez que outra coisa, pessoas, pastores, não conseguiria ali pregar o evangelho para algumas pessoas. E só você, através do Ministério de Publicação, através da comportagem, terá a chance de salvar essas pessoas. Então carregue com você essa responsabilidade e diga, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui não por um objetivo meu próprio, mas pelo desejo de pregar o teu evangelho através das publicações, assim como os valdenses no passado. E se você ficou até o final, quero te convidar a fazer parte do canal Alvo Certo. Não deixe de clicar no sininho, porque é muito importante. O YouTube vai estar enviando para você todas as notificações dos vídeos que serão publicados aqui ainda mais. Se você tem alguma dúvida ou se você tem alguma curiosidade sobre a comportagem ou algo a mais, você pode estar deixando aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, eu também quero que você deixe um comentário aí dizendo qual foi a parte que mais você gostou, tá bom? Já se inscreva, compartilhe com alguém que necessita aí ter esse conhecimento assim como você. E de alguma forma te convido aí a dar continuidade acompanhando os vídeos aqui no canal. Um forte abraço, até logo, até o próximo vídeo.